pessoal, sejam bem-vindos de volta! O vídeo de hoje é para continuarmos a falar sobre beleza, sobretudo beleza facial, né, que vocês sabem que é assim o lugar por excelência da beleza. Mas vamos falar muita coisa sobre corpo também, tá? Como vocês viram, se é para continuarmos a falar, então este vídeo daqui é uma continuação do vídeo anterior. Vou deixar o vídeo aqui em cima, né, e o vídeo aqui embaixo, o link para vocês acessarem. Não percam, tá muito legal, porque no vídeo anterior nós falamos bastante sobre dimorfismo sexual, que são as características que deixam o rosto mais feminino ou mais masculino, e também fizemos muitos e muitos alertas sobre os perigos para a saúde mental dos meninos e das meninas, e neste caso específico para os meninos, a respeito desse looks maxing, a respeito dessa pontuação de rosto, de beleza facial e de classificação por nota. Então tudo isso está no vídeo anterior e a gente vai continuar aqui falando sobre muito mais coisas. Esse vídeo aqui tá muito legal, fiquem até o final. Vamos lá, vamos começar? E aí, eu queria mostrar mais coisa pra vocês. Isso aqui é o rapaz do... Oh, meu Deus, eu sofro muito com a minha vida. Muito bem. Aí nós estamos aqui agora de novo no outro vídeo que mostra os shads, os normies e os sub-5. E aí, minha gente, tem uma coisa interessante que esse rapaz vai falando. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o vídeo em que ele fala que ele tem muita raiva da pontuação. Ele tem muita raiva da pontuação, porque como eu falei para vocês, teoricamente a pontuação iria de 10 em 10%, né? E na verdade ele mostra que não. Ele mostra que normalmente essas pontuações absurdas e arbitrárias que a internet faz, tá? Porque esses canais aí de buraco de coelho, de red pill e de black pill tá assim na internet, tá? Normalmente eles apresentam assim, esse fulano daqui é 1, esse fulano daqui é 2, esse fulano daqui é 3, e ele fala assim, sinceramente, e entre as mulheres também, né, o 1 e o 2 e o 3 é a mesma coisa. É por isso que ele divide entre sub-5, que para ele é tudo a mesma coisa, sub-5, normie e shad, tá certo? Porque para ele 1, 2 e 3 é mais ou menos a mesma coisa. E aí, o maior salto que ele vê é do 4 pro 5. Tá? Segundo os cálculos, esses cálculos todos que eu tô falando pra você, de olho, de sobrancelha, de maxilar, de nariz, de cabelo, de não sei o que, lá, tá? Essas besteiras. Porque eu não gosto de ficar, como eu falei pra vocês, eu gosto de observar que de fato essas coisas existem. Confesso pra vocês que de fato elas existem. A gente chegou aqui à conclusão de que, pô, realmente tô vendo essas fotos aí, tô concordando com as análises que estão sendo feitas. De fato, Hunter Eyes é uma coisa interessante. De fato, um maxilar quadradão é um negócio interessante. Pelo menos para aquilo que eu falei para vocês, para aquela primeira impressão, para aquela primeira batida de olho. Depois o negócio vai ter que... Vamos ver se o cara se sustenta, né? Mas, apesar de tudo isso, odeio que fiquem somando para ficar dando ranqueamento. Odeio ranking entre pessoas. Eu quero que qualquer pessoa que faça ranking entre pessoas desapareça. Mas já que ele tá analisando essas bostas que tem na internet, e ele gosta dessas bostas parcialmente, só que ele quer ter uma outra categorização. A categorização dele é só entre 3 categorias, que é sub-5, norm e shad. Mas então ele diz que de 4 para 5 tem um grande salto, porque o 5 é no 5 que começam as pessoas normies, que são as normais, que são os 5, os 6 e os 7. 5, 6 e 7 seriam os caras mais normais, tá? Então, por isso que aqui tem um grande salto do 4 por 5, porque quando você é 4, 3, 2 ou 1, você é sub 5. Quando você é 5, 6 e 7, você é norme. E aí o grande salto, de novo, é de quando você passa de 7 para 8. Porque, sinceramente também, quando você vê um 8, um 9 ou um 10, é muito subjetivo. Tem vários vídeos, inclusive, que falam assim, mostram mulher, que essa categoria também serve para mulher, tá? Até porque... eu acho que a primeira categorização de botar nota em alguém foi para botar nota em mulher, porque o homem gosta de botar nota em mulher, vocês sabem disso, né? Então, tô lembrando aqui do cara do Facebook. Mas então, quando aparecem esses ranqueamentos de Adriana Lima é 9, fulana de tal é 8, Beltrana de tal, Gisele Bündchen é 7.9, Beltrana de tal é 9.7. Nunca parece um 10, ninguém nunca é 10 ali, pelo menos quando vai colocando a imagem das pessoas que existem no mundo real, tipo Adriana Lima,
Alessandra Ambrosio, essas modelos aí, Candice Swappel, essas coisas. Então, ele mesmo fala, 8, 9, 10, sinceramente, é a mesma coisa, são os bonitões. E aí é a subjetividade de cada um que tá olhando para aquela pessoa que vai dizer, para mim ela é 10, para mim ela é 9, para mim ela é 8. Acho que Gisele Bündchen é mais bonita que a Adriana Lima, acho que a Adriana Lima é mais bonita que Gisele Bündchen. Aí vai entrar a subjetividade de cada um, mas é o que ele fala, 8 ou 9 ou 10 é aquela categoria. No caso dos homens seria Chad, no caso das mulheres, para ele seriam as Stacys. Tá bom? Aí ele vai começar a trazer imagens, tá? De quem seria 1, 2 e 3, de homens que seriam 1, 2 e 3. Eu acho que ele também tem um cuidado, ou ele é muito preconceituoso, tá? Ou então ele tem um extremo cuidado de só trazer pessoas brancas, para que ninguém fique talvez acusando ele de racismo. Então, assim, só ele coloca assim, ó, entre os brancos, eu vou te mostrar quem é feio, quem é médio e quem é bonito, tá bom? Outros canais mostram diferentes aparências físicas ao redor do mundo, né? Diferentes dimorfismos regionais, né? Então tem muitos canais, aquele a Quoves Studio que eu mostrei para vocês, mostra muitos asiáticos, mostra muitos negros, muitos americanos também, muitos latinos também, e vai mostrando que essas mesmas características que eu mostrei para vocês, do Hunter Eyes, dessa pronúncia desse osso daqui, do maxilar quadrado, que isso é uma coisa que se encontra ao redor do mundo. Isso não é uma categoria, uma característica de gente branca, tá certo? Isso é uma coisa que existe ao redor do mundo. Existem asiáticos assim, existem africanos assim, existem europeus assim. A única coisa que a gente pode ponderar, e aí teria que ser uma coisa que teria que ser feita uma pesquisa, que eu não possuo ela, mas certamente essas pessoas daí possuem, aonde que essas características são mais predominantes, né? Embora eu possa dizer para vocês que a predominância do mundo não é a beleza. Não é. Inclusive é uma coisa até que eu tinha que deixar bem clara para vocês, eu devia ter dito isso lá no início do vídeo, talvez eu faça isso na edição. Até o surgimento das redes sociais, ou melhor dizendo, até o surgimento da televisão e do cinema, ou seja, até o final do século XIX, era muito raro que você encontrasse uma pessoa realmente bonita. Dessa que você dissesse assim, nossa, mas não tem defeito. Era realmente muito difícil que você encontrasse uma pessoa 9 ou uma pessoa 10. Para pra pensar na sua vida, para pra pensar. Visual é muito evidente entre todo mundo ali dentro, né? Aquela pessoa é um imã de atratividade de todos os olhares. Dos olhares das mulheres, dos olhares dos homens, dos olhares das crianças, dos olhares dos velhos. Por sinal, eles fazem essas pesquisas com essas fotos, esses psicólogos que eu falei pra vocês, fazem essas pesquisas até com bebês. E os bebês olham mais tempo, mais alguns segundos para as imagens daqueles que são considerados bonitos do que para as outras. Vocês têm noção disso? Isso tá dentro, é o código da Matrix mesmo, isso tá dentro da gente de alguma forma, cara. É muito surreal. Só que antigamente era muito difícil de você encontrar uma pessoa realmente bonita no seu dia a dia. Às vezes, ao longo da sua vida, pô, vivi 80 anos, encontrou 2 ou 3 pessoas assim realmente bonitas, sabe? Ao longo de 80 anos, né? Às vezes você encontrou 2 caras e uma mulher, sabe? Ou então você encontrou 2 mulheres e um cara, né? Desses assim, uau! Só que hoje em dia, né, com o advento do cinema, primeiro do cinema, que recrutava gente bonita. Aí você vai me dizer, nossa, Neira, não estava recrutando gente com talento para interpretação? Recrutando gente com talento para interpretação, minha gente. Recrutando gente bonita. Interpretar você aprende. Vem você que é bonito, vem aqui pra dentro, que interpretar a gente te ensina. Até porque tem uns outros atores aqui em volta de você, que também não são lá tão grande coisa assim, mas que são realmente talentosos. E aí, né, vão se proliferando os bonitos vão casando entre os bonitos, vão tendo mais filhos e tal, não sei o quê. É por isso que esses vários artistas que vocês conhecem de Hollywood aí, é uma linhagem de gente bonita, porque eles vão também casando entre si, tendo seus filhos e tal. E a televisão, igualmente, se a gente for parar para pensar, por exemplo, no Cigano Igor, se vocês têm alguma idade que nem eu tenho, vocês sabem quem é o Cigano Igor, né? Era um ator, eu esqueci o nome dele, mas era um ator que foi escolhido
pela beleza. Eu acho que ele era modelo, nem ator ele era, né? Ele foi escolhido pela beleza dele e ele foi um fiasco. Ele foi escolhido assim como galã da novela das 8, tá? E interpretava muito mal. Mas ele, se ele tinha uma coisa, era o Hunter Eyes. Esse cara tinha. Deixa eu ver se eu acho o Cigano Rico pra mostrar aqui pra vocês. Eu não vou deixar de. Peraí. Oi, gente, a novela. Eu amava essa abertura. Chegou, Igor. Gato, gatíssimo. Hunter Eyes. Vocês viram Hunter Eyes? Ó, Hunter Eyes, ó. Olha a projeção do osso aqui, ó. Olha o olho pequenininho, bem plantado ali dentro, ó. Hunter Eyes. E o tamanho do maxilar também, fora o resto, fora pra baixo. Agora deixa ele abrir a boca pra tu ver. Mesmo que seja pra não ser feliz. Meu Deus. É a Dara que eu quero. Se agora ela não me quer, Meu Deus. eu vou saber fazer ela me querer. Meu Deus. Você quer ir à praia comigo? Ai. Ó, vai entrar ali na Ranaldi aí pra vocês verem. Ela era modelo ainda, nem era atriz nem nada, né? Assim, olha, mas um negócio, gente. Década de 90 total, né? Olha essa mulher. Helena Ranaldi era lindíssima, né? Ela apareceu ali na novela junto com o Cigano Igor. Mas então, como eu tava falando pra vocês, vocês tinham, então a primeira seleção de gente muito bonita começa com o cinema, depois com a televisão e depois com as mídias sociais. E aí com as mídias sociais, gente, o negócio bomba de um jeito, mas bomba de um jeito que dentro da sua casa, todo dia, aparecem pessoas lindíssimas e você fica achando que só você é feio. Que só você que tem problema, quando não. Quando, na verdade, essas pessoas muito bonitas, elas são uma raridade. E, além disso, mesmo essas pessoas que você está achando muito bonita aí, seja no cinema, seja na televisão, nas revistas ou na mídia social, vocês estão cansados de saber que existem filtros, né? Existem esses filtros que deixam sua pele perfeita, que colocam maquiagem na sua cara, né? Que deixam você mais face tune, que você pode até diminuir um pouco a sua cintura também. Você mexe não só na cara, como você mexe no resto do corpo. Então, assim, vocês sabem que nem essas pessoas que são lindíssimas são do jeito que elas estão aparecendo. Aí você vai me dizer, não, Eneida, mas no cinema ela tá sendo. No cinema não tinha filtro, ela tá sendo filmada. Mentira, minha gente. Eu que fiz faculdade de história, eu fiz uma matéria que se chamava História e Cinema, né? E a gente vendo filmes da década de 40, da década de 50, uma das coisas que eu fiquei mais chocada era com a troca de lente. Quando eles davam um close num homem, era uma lente normal. E quando eles davam um close na mulher, era uma lente mais esfumaçada. Então a pele dela parecia mais... Você não via os poros, não era um negócio HD, entendeu? Era um negócio mais esfumaçado, que você não via os poros, não via tanto as linhas de expressão, fora a maquiagem que ela estava usando, a peruca que ela estava usando, e os truques de cena que eles fazem. O homem, para parecer mais alto, ele fica em cima de um banquinho, coisa que o próprio Tom Cruise já fez várias vezes em várias cenas de cinema, né? Então, assim, mesmo essas pessoas que já são excepcionalmente bonitas, já são essa nota 8, 9, 10 que tu quer dar aí, ainda assim, elas na televisão, no cinema, nas revistas e também hoje em dia nas mídias sociais, elas estão cheias de artifícios. E hoje em dia, além disso, existe uma proliferação de um outro tipo de artifício, que são as cirurgias plásticas, coisa que a própria já era comum, né? A própria já era comum entre as pessoas que iam para o cinema, né? Ou que iam para a televisão. Por exemplo, caso célebre da Marilyn Monroe, né? Você vê o antes e o depois dela, você percebe as inúmeras cirurgias plásticas que ela fez. Ela já era bonita antes, aí ela ficou lindíssima para os padrões da época dela, né? Deixa eu botar aqui Marilyn Monroe antes e depois. Muitas dessas coisas podem ser conseguidas apenas com maquiagem. Quem sabe mexer com maquiagem sabe, eu botei aqui, nem te mostrei, né? Pronto. As pessoas que sabem mexer com maquiagem sabem que essas coisas podem ser conseguidas, muitas dessas coisas, não todas, mas muitas dessas coisas podem ser conseguidas apenas com maquiagem, tá? Maquiagem faz milagres de fato, tá bom? Mas já vi cirurgiões plásticos assim renomados explicando algumas das cirurgias plásticas que ela fez. Uma das coisas muito evidentes que vocês podem perceber é uma rinoplastia, né?
ela diminuiu o nariz e botou um pouquinho mais pontiagudo, mais para cima, né, a ponta. Além disso, a outra coisa que também é muito evidente é o olho. Falei para vocês que esse padrão de olho daqui é um padrão de olho de um dimorfismo sexual mais masculino, que é o olho mais encapsulado, né? Ele tá mais para dentro, não, você quase não vê a pálpebra do olho dela, tá vendo? Ele encapsulado, a própria sobrancelha também muito próxima do olho. Isso daqui, e engraçado que a gente tá falando de padrão de beleza, cada época de um jeito e tal. Isso historicamente, há centenas de anos, talvez há milhares de anos, que eu falei para vocês que até os bebês encaram mais esse tipo de imagem assim, ó, sabe? Isso é considerado um padrão mais masculinizado de olho, né? Que é o The Hunter Eyes. Mas, hoje em dia, vou mostrar para vocês mais aqui adiante no vídeo, hoje em dia, esse tipo de olho também pode ser considerado atrativo mesmo entre as mulheres, tá? Porque dá um ar mais de agressividade e de androginia também, né? Ou seja, alguns padrões masculinos e femininos já se mesclando hoje em dia, porque hoje em dia a androginia já está um pouco bem mais aceitável. Mas na década de 50, 40 e 50, quando ela fez fama, o dimorfismo sexual feminino era mais buscado entre as mulheres, né? Então vocês percebem que ela também fez eu acho que o nome disso é blefaroplastia, que é uma cirurgia no olho. Vocês percebem que agora ela ficou com o olho com a pálpebra muito, igual a minha, olha, muito aparecendo, tá vendo? A sobrancelha também, que era mais próxima do olho, deu uma distanciada bem grande. Eu, se quisesse, eu podia fazer olhos de maquiagem Marilyn Monroe com facilidade, só me falta o resto. Do olho eu tenho, tá me faltando o resto. Então, vocês percebem isso, tá? Que ela mexeu no olho, no nariz e mexeu no olho. Há algumas pessoas que falam que, inclusive, ela teria colocado talvez um implante até no queixo, tá? Para o queixo ficar um pouco mais proeminente. Isso eu não sei. Isso eu realmente não sei. Mas o do olho é muito evidente, a blefaroplastia que ela fez é muito evidente, tá? É muito comum as mulheres hoje em dia ainda fazerem blefaroplastia, mas sobretudo quando a idade vai avançando, né? Quando elas têm o hooded eyes, ou seja, quando elas têm esse olho mais encapsulado, e que entre os homens é muito desejado, que eu falei para vocês, mas entre as mulheres é um dimorfismo sexual mais masculino do que feminino. E aí, à medida que a idade vai passando, o olho vai caindo um pouco. Aí o olho já é fechadinho, já é pequenininho, e o olho ainda vai caindo um pouco. Aí o pessoal faz a blefaroplastia para poder, inclusive também a sobrancelha também vai caindo com o tempo, né? Aí você faz isso e dá uma puxada. Você pode também dar uma puxada aqui em cima, o próprio lifting também dá uma puxada na sobrancelha. Mas essas coisas não precisa nem de cirurgia plástica, né, gente? Botox, a depender do botox que você coloca, quando você coloca, ele também pode dar uma levantadinha na sobrancelha. É claro que se você tiver com muita pele assim caindo por cima do olho, não tem. Então, só pra dizer pra vocês, voltando, que eu vou desviando, mas só pra dizer pra vocês, voltando pro assunto, mesmo as pessoas que eram consideradas bonitas, estavam cheias de filtro e tal, não sei o que, e essas do cinema também faziam cirurgia plástica, só que hoje em dia não são as pessoas da televisão e do cinema que estão fazendo cirurgia plástica, é todo mundo. Todo mundo está fazendo cirurgia plástica, né? Ou se não chega ao nível da cirurgia plástica, está fazendo outro tipo de intervenção no rosto ou no corpo. Acho o Botox uma coisa divina. Aconselho para quem quiser fazer, porque dá uma segurada no envelhecimento, se você quiser segurar. Se não quiser também, dane-se. Mas o que eu ia dizer é que hoje em dia o número de botox, assim, as pessoas usam à torta e à direita. Eu já fiz 3 vezes na minha vida, né? Já passei dos 40 anos. Tem gente que com 20 e poucos anos de idade já fez 5 sessões, 8 sessões, 10 sessões, tá? Fora os preenchimentos, né? Existem muitos os preenchimentos também que fazem. Falei para vocês das tais harmonizações faciais, que por vezes ficam demonizações faciais. Mas assim, de maneira geral, a gente tá brincando da demonização facial, mas de maneira geral, essas pessoas melhoram sim. Então, hoje em dia, fica todo mundo meio complexado, que do tipo, ai, só eu sou feio. O resto todo é bonito. Não, minha gente, é porque assim, você está sendo exposto a muita gente bonita. Coisa que a humanidade não estava acostumada até bem pouco tempo atrás. As pessoas não eram expostas a tanta gente bonita assim. E, sobretudo, não era exposta a tanta mentira.
Porque essas pessoas massificadamente bonitas que você tá vendo é com filtro, é com harmonização facial, é com 250 mil botox na cara, tá certo? É com cirurgia plástica. Então, assim, é com Photoshop. Então, entenda, esse ranqueamento com nota das pessoas que eu detesto, isso podre, já falei pra vocês. Mas se vocês quiserem usar isso daí só pra poder exemplificar, tá? Pra dizer assim, pessoas 8 e 9, nota 8, nota 9, nota 10, que parece que estão aí à torto e à direito, sai na rua pra ver se tu encontra. Sai na rua. Vai na rua pra ver se tu encontra. Não encontra. Aí você vai dizer, ai, eu moro em Balneário Camboriú. Aqui as pessoas são 8, 9, 10 direto. Mentira. Todo mundo operado. Todo mundo operado. Todo mundo harmonizado. Quero ver tu encontrar isso de genética. Tá certo? Na rua. Quero ver tu encontrar isso aos 15 anos de idade, sem ter passado ainda na mão de nenhum bisturi, de nenhuma faca. Isso é raro. Não fiquem complexados, essa beleza extrema, isso é muito raro, tá? Você que está sendo massificado agora por causa de cinema, revista, televisão, mídia social, filtro e tudo mais. Primeiro ela fez a cirurgia e depois é que ela faz uma maquiagem de olho que ela fica com the bad eyes. O que são os the bad eyes? São os olhos de cama, né? Que é um olho assim meio... não é... Você pode dizer que é um olho meio de cansada, mas não é de cansada. Seria um olho de quem tá querendo ir pra cama, de quem tá com sono, mas você pode interpretar isso de querendo ir pra cama de uma outra forma. É um olhar sexy. Esse olhar aqui, esse olhar com bastante pálpebra aparecendo assim, e essa maquiagem que ela faz é um olhar, ainda mais essa boquinha sempre aberta, é sempre um olhar sexy. Enquanto que o olhar sexy do homem é o the hunter eyes, é o olho encapsulado, é esse aqui outro, né? Que é o olho do caçador, né? Então o olho sexy da mulher seria esse naquela época. E hoje em dia, e o do homem seria o outro. Só que hoje em dia, a gente quando ora, por exemplo, a Adriana Lima, que é considerada muito, muito, muito sexy, ela já tem um padrão de olho mais hunter eyes. Mas é o que eu falei pra vocês, essas coisas também mudam um pouco ao longo do tempo. Tá. E aí você encontra a Adriana Lima. A Adriana Lima, ela tem algumas características físicas do rosto dela muito masculinas. E apesar disso, é muito, muito, muito bonita, né? Até porque é algo também muito raro, né? Essa inclinação de olho que ela tem, extremamente positiva, né? Extremamente positiva. E um contraste também, essa cor da pele, essa cor desse cabelo com esse olho super claro também, muito, a boca muito carnuda, o maxilar que ela tem é um maxilar mais masculinizado, mas o nariz é pequeno, de mulher, né? Então algumas características masculinas que ela tem transformam ela nessa caçadora também. Então, embora exista um dimorfismo sexual feminino que seja mais suave, mais suavizado, hoje em dia também se privilegia a mulher que não seja tão suavizada assim e que seja mais caçadora também. Porque dá um ar assim de que você é a presa e que ela vai te pegar. E a maioria dos homens adorariam ser pegos por Adriana Lima. Ela parece uma jaguatirica que vai te dar um bote. Não parece um tigre, uma jaguatirica? Então aqui a gente pode ver um pouquinho o que eles vão dizer sobre ela. Adriana Lima. Adriana's eyes are bright blue, have a compact shape, positive canthal tilt, and perfect spacing. She has balanced facial thirds, então assim, a primeira coisa que eles mostraram em relação ao de que é um olho bem, uma ideia de olho que remete muito ao olho ideal masculino, né? Que é esse olho mais horizontal do que vertical, né? Também a esclera dela é super branca e a íris dela não fica boiando dentro do olho, né? Encosta em cima, encosta embaixo, tem a angulação muito positiva, tem essa cor também que chama bastante atenção, né? Então, assim, há algumas características masculinizantes dela, junto com outras muito femininas. Tem um peitão enorme, né? Tem um quadril bonito, tem um corpo bonito. Então ela causa assim uma jaguatirica de fato, né?
and perfect spacing. She has balanced facial thirds, an ideal face shape, Olha, olha and isso a aqui. compact Olha isso aqui. Isso aqui eu olho e fico assim, gente, não acredito. Então, assim, ela já tem o olho muito positivo, a inclinação muito positiva, e ela ainda faz essa maquiagem que joga ainda mais o olho dela para uma inclinação para cima, tá vendo? Essa maquiagem que joga o olho para cima. E, e o contraste fica muito grande, porque a sobrancelha tá numa coloração muito boa, o cílio tá muito escuro também, e aí o olho vem nesse padrão bem mais claro, que dá um contraste muito grande. E ela ainda joga, ela ainda brinca com um brinco, ela tem dinheiro para ter uma esmeralda desse tamanho, duas, né, em cada orelha, então forma 4 fora os brilhantes, né? Então, lindíssima. E olha que você tem que ter realmente, para você puxar o cabelo assim para trás, porque o cabelo, né, é a grande arma de muitas mulheres, né? Para você puxar o cabelo assim para trás e continuar gata desse jeito, você tem que ter um rosto que realmente, nariz perfeito, a boca perfeita, tá incrível. FWHR. Her eyebrows are thin, low set, dark, and positively tilted. She has a perfect mouth to nose width, high Uma outra coisa também que eles falam muito também é esse posicionamento entre o nariz e a boca tem que ser o curto, né? Eu ia dizer o mais curto possível, mas não, porque as coisas também quando se excedem também fica muito ruim. Mas eles dizem que quando você vai envelhecendo, que esse posicionamento daqui, a boca vai caindo um pouco, porque o lábio vai afinando, e aí isso aqui vai ficando muito grande, entendeu? Inclusive, uma das cirurgias que eles fazem é de puxar o lábio para cima. Eles cortam aqui assim e puxam e costuram, mas você fica com o lábio mais para cima. Olá. E aí você fica bocuda, sem nem precisar botar nenhum filler aqui no lábio de cima, porque você, ao puxar essa distância aqui para cima, há uma exposição maior do lábio, tá bom? set cheekbones, and an ideal jaw width. She has well-proportioned full lips, a good chin to philtrum ratio. Essa foto daqui dela é uma das fotos mais inacreditáveis, né? Aqui, ó, aí eles mostram, aqui tá vendo essa linhazinha branca embaixo do nariz? É justamente mostrando a distância, para vocês repararem, por exemplo, a distância dela entre o nariz e a boca é muito menor do que a minha. Ó, a minha tá bem maior do que a dela, né? Eu poderia resolver isso talvez colocando, enxertando boca aqui em mim, que a boca fica maior, aí a distância diminui um pouco, por exemplo, né? Mas não vou fazer isso não vou fazer isso não. E outra coisa que eu acho muito interessante também desse olho, da ideia do contraste, é uma coisa que eles falam muito em relação aos olhos, que a gente falou que cor não interessa muito, né? O que interessa mais é o formato. Mas, porém, contudo, todavia, há uma coisa que eles reforçam muito, não importa se seu olho é azul, se ele é verde ou até mesmo se ele é marrom, mas aí teria que ser um marrom mais claro para você conseguir ver isso que eu vou falar agora, é o seguinte, vocês estão vendo que aqui fora existe a íris azul, você pode dizer que se é azul, isso é verde, ou é um azul esverdeado, ou é um verde azulado, não importa, é um olho piscina. Mas assim, você percebe que esse é um azul claro, mas a borda que está aqui fora da íris é uma borda escura. Eles chamam isso de halo, se eu não me engano, eles chamam isso de halo. Quando você tem esse halo mais escuro do lado de fora, isso também é um contraste muito grande, né? Isso deixa a cor muito bonita também. Isso faz com que a cor salte mais. É diferente de quando você tem esse halo sem ter esse escurecimento do lado de fora do halo. Aí você vai dizer, Nida, mas não é sempre assim, não, não é não. Vocês podem olhar vários olhos claros por aí, tem alguns que o olho parece que desaparece um pouco dentro da esclera branca. Não é que desaparece, mas assim, não há o contraste tão grande dentro da esclera, porque não tem o halo escuro. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui para colocar. Esse olho aqui dessa senhora, não há o halo, não tem o halo escuro, né? Não tem aquele contraste, né? Ele não chama tanta atenção quanto o olho da Adriana Lima, por exemplo, chama. Esse aqui já é um olho que tem um halo aqui fora, você já consegue perceber. Ó, esse olho aqui não tem o halo, tá vendo? Não tem o halo, ó. Ele parece que se desmancha, aqui vai até fazendo um fade aqui, ó. Um fade out aqui na esclera branca. Ele parece que se desmancha na esclera branca, né? E é um olho muito bonito, tem uma cor muito bonita, tem um desenho aqui dentro muito louco, mas não tem aquele halo lá fora. Eu gosto muito de dar o exemplo do olho da Ana Paula Arósio, porque às vezes você vê um halo muito forte,
né? Nem sempre você vê, eu não sei por que isso acontece, tá? Não sei dizer, mas aqui você vê um halo muito forte ao redor, aqui na borda de fora. E aí você, nossa, o olho salta muito, ele pula muito, né? Porque o contraste fica muito alto. Mais uma vez, vamos olhar para o olho, para o rosto dessa menina. Ela tem características dimórficas de feminilidade muito forte, um rosto que não é quadradão, né? Não é um rosto masculino, é um rosto mais suave, né? A maçã do rosto bem altinha, com as gorduras faciais na posição certa, dando um enchimento, um preenchimento de jovialidade, um nariz muito pequenininho, muito fininho, uma boca, o sorriso perfeito, a dentição perfeita, olha a sobrancelha bem marcada, forte, bem marcada também. No caso dela, há um quê de masculinização nesse olhar com o fato de que ele também está mais largo do que vertical, também está pouca pálpebra sendo exposta, ou seja, é um pouco diferente do que buscou a Marilyn Monroe, por exemplo, naquela cirurgia plástica, né? E também a sobrancelha mais próxima do olho, então ainda temos essa característica aqui um pouco de hunter eyes, que é o que a Adriana Lima também tem, né? Para vocês verem que isso daqui é uma característica masculina, mas que é muito bem aceita em mulher também, tá? A minha também é bem aceita, mas essa daí também é bem aceita. Aí vocês vão dizer, tá vendo? Em mulher aceitam tudo. Não aceitam em homem sofre. Olha a boquinha, a boca é inacreditável. Olha a distância, mínima distância entre o nariz e mínima a distância entre o nariz e a boca. Perfeito. Olha o narizinho. Então, boneca, parece uma boneca de porcelana. Ah, não, gente. Olha o olho. O olho aqui ele já parece um pouco mais amendoado do que naquela outra foto. O posicionamento de foto também influencia isso, né? Mas ainda assim, né, você percebe que a sobrancelha está um pouco mais próxima, que também não se vê muito, né, da pálpebra do olho dela. Ainda há um quê de hunter eyes aí dentro, né, de caçador. Aqui, é muita beleza que esse olho causa, né? E aquela esclera branca e a íris bem azul com um halo escuro em volta, né, dando esse contraste. É isso, Ana Paula Arósio, sucesso! Linda, né? Esse cabelo, gente. Olha, gente. A boca me revolta. Muito linda essa sua boca, senhora. E esse cabelo? Um outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é dessa modelo daqui maravilhosa, né? Que você percebe muito bem essa inclinação do olho para cima, não só que é dela, da genética dela, mas também que a maquiagem enfatiza muito isso, tanto do olho quanto da sobrancelha. Aqui no caso, a sobrancelha não tá tão próxima do olho, ela tá um pouco mais para cima, porque eu falei para vocês que isso é um dimorfismo sexual feminino. Então ela tem muitas características bem feminilizantes mesmo, né? Enquanto que os homens preferem ter a sobrancelha mais próxima do olho, no caso das mulheres, a sobrancelha, embora a gente tenha mostrado que a da Adriana Lima era perto sim, que a da Ana Paula Arósio era perto sim, mas quando a sobrancelha vem assim distante do olho também fica muito elegante, fica muito bonito. Olha, essa mulher aí também parece uma bela de uma jaguatirica, tá certo? E aí vocês podem ver os sheds aparecendo. E aí, ele tá mostrando aqui para aqueles que são menos 5, né? Para todos aqueles que seriam menos 5, ele tá mostrando que essa categoria de notas, ela seria muito falha, porque se você perguntasse pessoalmente pra mulher, pô, que nota você me dá? Tem uns babacas que perguntam isso, tá? Nunca pergunte isso, pô, mas que nota você me dá? Não pergunte, você pode até não gostar do que você vai ouvir também. E o que esse cara mesmo mostra é que a maior parte das mulheres, por condescendência, né, para não parecer uma escrota, elas vão mentir. Então, ela vai dizer, there's nothing wrong with you. Ela vai dizer, pô, não tem nada de errado com você. Mas também não tem nada de certo com você, né? Desculpa. Mas também não tem nada de certo com você. Eu tenho uma amiga minha que vai achar que você é muito atraente, né? My friend will find you attractive, ou seja, sempre o outro, né? O outro vai gostar de você. Eu não, mas o outro, talvez um outro goste. Not my type, assim, o problema não é você, mas é só porque é uma característica pessoal minha de que você não é o meu tipo, né? E etc, né? E aí ele vai dizer que, na verdade, o que ela tá achando? Ela tá achando que, na verdade, você é feio, né? É isso que ele vai mostrar ali.
Ah lá, e ela vai dizer, inclusive, que você é 6 ou 7. Se você perguntar pra ela, mas que nota você me dá? Ela vai dizer, você é 6, 7, né? Quando, na verdade, ele tá dizendo que você é sub 5, né? Ele diz que você é o menos 5. Ele enquadra você como menos 5. O risco da misoginia nessa história como um todo é que normalmente esses grupos de Red Pill ou de Black Pill sempre menosprezam as mulheres, sempre acham que as mulheres não valem nada, que não dá pra confiar em mulher, que mulher é falsa, que mulher é interesseira, que mulher é isso, que é aquilo. E, na verdade, essa história de que as mulheres sempre colocam a sua nota mais pra cima do que o que elas verdadeiramente acham que você é, que você se parece, se deve ao fato de que, primeiro, você não deveria estar perguntando qual é a sua nota. Isso é ridículo. É natural que qualquer pessoa, homem ou mulher, diga que você tá ok, que tá tudo bem com você, que não tem nada de errado com você. Porque se tem algum amigo seu que fala, pô, você é menos 5 com certeza, você é 1, você é 0. E você colocar a pessoa pra baixo, quem é que vai fazer isso? E ainda mais mulher. A gente sabe que tem uma porção de mulher aí que tem medo de contrariar algum homem, de falar alguma coisa que ele não gosta, porque ele pode fazer alguma coisa contra ela, contra a pessoa dela. Então essa de vocês dizerem de que as mulheres ficam aumentando a sua nota aí só para ser falsa com você, na verdade, ela não quer ferir os seus sentimentos e ela também está se resguardando a sua saúde física. E pare de perguntar a sua nota, porque isso é ridículo. Simplesmente exista no mundo sendo uma pessoa interessante. Porque aí ela vai te achar interessante. É só isso. Olha, se eu pudesse... 250 mil horas aqui de vídeo, né? Mas se eu pudesse resumir, seria isso. Seja interessante. E, por favor, goste de mulher. E quando eu falo goste de mulher, não é sexualmente, não. É goste da pessoa da mulher. Não seja misógino. Leia mais mulheres. Se interesse pelo que as mulheres falam. Veja mais filmes feitos por mulheres. Veja mais YouTubes feitos por mulheres também. Olha eu aqui. Goste de mulheres. Converse com mulheres. Tenham as mulheres como um outro ser humano igual a você vivendo nesse mundo. Porque se vocês agirem assim, eu tenho certeza que vocês já vão começar a serem interessantes para elas e não pessoas estranhas. Não sabe ele que as mulheres são muito complexas, todos os seres humanos são muito complexos e que existem todo tipo de gente. Ele vai até ponderar isso ali mais pra frente. É por isso que ele diz que não gosta, tá, desse ranqueamento. E aí ele vai dizer que existem informações de contexto que não são incluídas em ranqueamento. Olha aí, que coisa boa, né? E o que são informações de contexto que não estão incluídas em rateamento, né? Em notas? É aquilo que eu falei pra vocês. Se sua voz é bonita, se não é. E a gente tá falando de nota de rosto, né? Mas e a altura que você tem? E se você é um cara de 1,90 m? Ou se você tem 1,64 m? Né? E se você é inteligente ou se você não é inteligente? Se você dá atenção a ela ou não dá atenção a ela? Né? Se você é engraçado ou se você não é engraçado? Né? Então, como a gente tá falando de um ranqueamento de nota de rosto, ele falou, pô, tem coisa aí que tá... entrando no conceito, um conceito muito importante, a altura para a mulher é um negócio muito importante que a nota do rosto não está levando em consideração. E aí ele vai mostrar isso. Essa foi a parte que eu mais gostei do vídeo dele, né? E aí ele vai mostrar o seguinte, se você encontra a mulher pessoalmente, que é o Virtual Signal Rating, né? As mulheres vão dizer pessoalmente para você, para não ferir os seus sentimentos, aqui, avoids hurting feelings, elas vão te dar 2 ou 3 pontos a mais do que você realmente é, do que o seu rosto realmente é. Ele é muito preocupado em realmente saber o quanto que é a pontuação do rosto dele, né? Então, assim, ele fala, pô, tu vai ganhar o 7 da mulher porque ela não quer ferir os seus sentimentos. Ela vai dizer, não tem nada de errado com você, eu acho que você é 7. Quando, na verdade, se você fizer dessas medições só de rosto, por essa matemática maluca aí do buraco do coelho que eu tô falando pra vocês, de Red Pill, de Black Pill, se vocês contratarem que essas empresas aí fazem isso, tá? Eles têm os cálculos matemáticos e conseguem te dizer uma nota pra você. Eu não te aconselho a fazer isso, tô te falando, tô avisando. Não te aconselho a fazer isso, tá? Mas aí você vai fazer um face rating, né? Que mede o rosto only, tá vendo? Que mede o rosto, apenas o rosto. E aí você vai ver que, na verdade, você é 5, que teu rosto é 5, que a mulher te deu 7 só pra você não ficar se sentindo tão mal.
Você vê que isso é bem um conteúdo bem red pill mesmo, que eles estão na internet para falar mal de mulher. Sempre, sempre, gente, é uma coisa impressionante, tá? Que do tipo que elas seriam maquiavélicas, que elas nunca querem te ferir os sentimentos, mas no fundo te colocam numa friend zone. Mas aí ele fala que, na verdade, o rosto, só a medição de nota de rosto não importa tanto assim, porque existe um fator que ele chama de Tinder Rating, que é quando você coloca as suas características físicas no Tinder, que a altura importa demais. Então, se você for um cara baixo, com esse rosto número 5, você tem um rosto número 5, mas você é um cara baixo, na verdade você é nota 3. Agora, se você é um rosto número 5 e na verdade você tem 1,80m, 1,90m, aí tua nota sobe, você pode ser um cara número 7, uma nota 7, né? Ou seja, se você é malhado também, se você vai à academia também, então a sua nota pode subir. Então o seu rosto, que matematicamente seria 5, a sua nota final pode, na verdade, baixar para 3 ou ir para 7. Aí vem uma análise aqui que ele fala que, sinceramente, eu não tô entendendo o que esse homem tá... Eu acho que ele tá querendo sair só com moça de 23 anos de idade ou 18 anos de idade. Ele deve estar igual o cara da Campari, o calvo da Campari, que fala assim: não pegue mulheres com mais de 30 anos, porque as mulheres com mais de 30 anos perderam o valor. Porque assim, ele tá dizendo que esse cara daí, se você olhar só o rosto dele, ele é nota 7, e de fato ele é muito gato, você percebe, olha como bonito que esse é, né? Esse homem tá perfeito. E aí ele falou assim, mas esse cabelo todo branco aí, esse cara grisalho aí, ou seja, ele tá velho, ele tá com mais de 45 anos de idade, por exemplo, pode ser que esteja com 52, ele baixa de 7 para 3. Ou seja, se você for olhar o rosto dele, ele é 7, mas se você for olhar o contexto como um todo, dizer que ele é velho, ele baixa para nota 3. Esse homem baixa para nota 3? Tô olhando bem para esse homem, para ver se ele baixa para nota 3. Esse homem jamais vai baixar para nota 3, querido. Jamais. Você realmente está querendo sair com umas meninas de 21 anos de idade. Só isso que te interessa. É moça muito nova. Porque se tu pega uma gata que tem 35 anos de idade, como tem mulher gata com 35 anos? Vamos olhar como é que tá a Gisele Bündchen. Por exemplo, é só um exemplo. Vamos olhar como está a Gisele Bündchen, que já tem 43 anos de idade. 43! Que já tem 43 anos de idade. Olha essa moça daqui. Reparem nessa moça daqui. Essa moça, você olha pro todo o padrão dela, pro corpinho dela, grávida, hein? Grávida. De 9 meses. Você olha pro rostinho dela, olha o perfil dela, olha até aqui o queixo dela, não tem papada, não tem nada. Tá o cabelo, a quantidade de cabelo que ela tem, o bracinho fino, todo malhado, a perninha toda fina, essa barriga grávida aqui, 43 anos de idade, parece que tem 23 anos de idade. Parece que tem 23 anos de idade. E o calvo da Campari vai dizer que mulher acima de 30 anos de idade perde o valor, que mulher que tem filho perde essa aí tem 3. Ai, Neida, mas Gisele Bündchen é uma, não sabe, é uma agulha no palheiro, minha gente. Tem gente assim. Tem gente assim. Não vai ter 1,85 m de altura, tá? E nem vai ter 200 milhões de dólares na conta. Mas que tem gente assim, tem. Tem gente que aparenta ter 15 anos a menos, 20 anos a menos. Tem gente que tá na casa dos 38 anos de idade ou 45 anos de idade, que tá com um corpo mais bonito que a tua namorada de 24. Tem. Então, assim, não procede a informação. No fundo, o calvo da Campari tem medo da idade das mulheres, porque a idade das mulheres traz experiência. E experiência traz comparação. E a comparação vai colocar o calvo da Campari no lixo, né? Quando a gente compara. E não estou falando nem de aparência física, estamos falando do todo do calvo da Campari. Do papo, do que ele fala, da atenção que ele dá, da voz.
do todo, da inteligência, da bagagem que ele traz, da experiência que ele traz, da misoginia que ele traz, do machismo que ele traz, do se achando fodão que ele traz. Então, assim, no fundo, o que esses caras não querem é a experiência das mulheres, porque o que tem de mulher mais velha com cara de menina novinha, tem. Mas aí ela vem com bagagem, né, amor? E bagagem não te interessa. Porque o que te interessa é a inexperiência para a dominação, né? A inexperiência para que não haja comparação. É isso que te interessa. Porque, sinceramente, se Gisele Bündchen te desse um mole, tu não ia pegar? Você vai dizer isso na face de Moá? Diante de Moá, você vai dizer isso? Que tu não pegava? Até eu pegava Gisele Bündchen, tu não vai pegar? Porque ela já tem mais de 40 anos de idade, tem 3 filhos nas costas? Sabe quem tem mais de 40 anos de idade também tem 2 filhos também? Shakira. Tu viu Shakira aí no Grammy? Continuando. Mas a gente estava falando daquele senhor, não é? Do vídeo daquele menino dali, daquele senhor que, segundo ele, o senhor não era pegável. Não é isso que ele estava dizendo? Que as moças iam baixar a nota 7 dele para uma nota 3. Como? Não sei, tá? Ah, é porque ele tem o cabelo grisalho, porque ele é... Meu senhor, tu tá andando com as mulheres erradas. Tá andando com a mulher errada. Aí tá fazendo mau juízo da comunidade como um todo. Não pode fazer mau juízo da comunidade. Uma comunidade tão maneira. Essa comunidade é muito legal. E para essa comunidade daqui, este homem daqui jamais baixa de 7. Tá? Aí olha só o ridículo falando. Ai, que essa menina daqui, ele tá reclamando da análise de rosto somente, né? Que ele falou, pô, você aí que tem um rosto 5, mas se você é alto, você vira 7. Então a análise só do rosto não pode. Por exemplo, essa moça daqui, aí ele mostra uma moça linda, que deve ter uns 24 anos de idade. E ela é nota 7, o rosto dela é nota 7. Mas aí o que foi que aconteceu? No fundo, ela é mãe, ela tem uma filha. E aí ela desce para 4. Tá? Ela desce para 4, a nota 4 que ele dá para ela porque ela é mãe. Ou seja, é aquilo que eu tava falando. A Shakira, gata daquele jeito, que também seria 7 na concepção dele, o fato dela ser acima de 40 anos de idade já baixa para 4, e sendo mãe de 2 crianças, então, que são filhas do pequeno, aí baixa o quê? Baixa para 3? É isso? Gisele Bündchen também, acima de 40 anos de idade, mãe de 3 crianças, também baixou para 3. É isso? Aí você vai dizer, não, mas ela é milionária, então ela pode ficar na nota 5. Amigo, tá fazendo força pra gostar de mulher, não tá não? Acho que tu podia pegar uns homens aí. Você conhece melhor do babado. Vocês se entendem bem, então aí estão chorando as lamúrias de vocês, estão chorando as pitangas de vocês. Acho que vocês se entendem bem. Podia funcionar. Mas ele não. Fica com aquela carinha dele de sofrido, que vocês conhecem a carinha dele de sofrido. Ó. Muito sofrido. Aí, gente, eu gosto muito porque ele vai falar agora da subjetividade. Essa parte aqui eu gosto bastante, eu acho isso aqui interessante. Ele vai mostrar aqui a pontuação do homem, que vai de 1 até 10, e vai mostrar também o fato de que o homem pode estar com características, o dimorfismo sexual pode estar indo muito para o lado feminino, ou pode estar indo muito para o lado masculino, né? Então ele vai do cara que tem uma cara muito de menina até o ogro completo. Aqui embaixo é o ogro, vocês estão vendo, o ogro completo, né? Então, aqui a gente vê análise facial, então vai dando as notas, e aqui embaixo a gente vê o fato de como vai graduando a masculinidade do homem. Então a gente tem o cute cell, nunca tinha nem ouvido falar nesse nome, mas é um homem com muitas características femininas, né? No rosto que eu tô falando. E aí você tem o pretty boy, você vê que não é um garoto feio, a nota dele tá lá em cima, ou seja, ele é todo muito bonito, inclusive com algumas características até, ele disse que não tem tanta característica masculina assim, tanto que tá mais pra cá, mas assim, eu tô vendo esse maxilar aqui, tô achando incrível, tá? Mas ele disse que é pretty boy.
Mas a gente entende, a gente sabe que de fato existem alguns pretty boys. Eu falei pra vocês que o Timothée Chalamet, por exemplo, pode ser considerado um pretty boy, que o Leonardo DiCaprio na adolescência dele, ele seria considerado um pretty boy. E aí você tem o ideal que é o ideal, que é o Chad perfeito, completo, que tá aqui o cara do meio, que é, por exemplo, que eu dei o exemplo pra vocês do Henry Cavill, né, que era o super-homem. Então a gente coloca Timothée Chalamet, que é pretty boy, e Henry Cavill, que é o Chad. E aí você encontra o uber masculine, que é esse cara daqui, que é o cortador de lenha, tá? E eu tenho o ogro completo, né? O ogro lá do filme do Shrek. Bom, então, aí ele vai dizer que existem subjetividades femininas. Que bom que ele vai trazer isso. Que ele vai dizer que tem algumas mulheres que preferem o pretty boy do que o Chad. E normalmente são aquelas meninas mais novas, tá? As adolescentes preferem o pretty boy. Falei isso pra vocês, né, anteriormente. As adolescentes preferem o pretty boy, enquanto que as mulheres vão envelhecendo, elas vão gostando do homem ideal. E quando elas vão envelhecendo mais, elas preferem ainda o uber masculine, tá? É um padrão natural do envelhecimento da mulher, que ela vai também gostando cada vez mais da masculinidade, enquanto que a menina mais nova prefere mais o pretty boy. Mas, isso eu tô falando de idade interfere, idade da menina interfere, mas às vezes não é só idade, às vezes é um padrão que a mulher leva até pra idade mais velha. Tem mulher mais velha que gosta do pretty boy. Tem menina mais nova, que muito nova, já gosta também desse cara. Então ele fala assim, a curva normal de preferência feminina é essa daqui, com o Chad lá em cima, com o ideal lá em cima. Mas a depender da preferência das meninas, isso aqui pode acontecer, ó. Tá vendo? Ou seja, se é uma menina, digamos, se é uma menina que gosta do pretty boy, que gosta do Timothée Chalamet, por exemplo, esse garoto daqui que tá super feminino, ele não tá lá embaixo. Ele tá no 5, 4, 5 ou 6, do tipo, quem sabe, pode até ser, né? Eu posso até namorar com você, posso. Mas de achar gato, quem que ela vai achar, já que ela gosta de pretty boy? Ó, o pretty boy lá em cima no 10, ó. E aí o pretty boy acaba ficando na frente do Chad. Tá vendo? O pretty boy tá com mais pontuação do que o Chad. E o uber masculine, ele desceu muito, ele tá quase igual ao ogro, tá? Por quê? Porque isso é uma preferência dela, é uma preferência dela. Mas eu queria dizer uma coisa pra vocês, que é uma das coisas que esses estudos de psicologia observaram, né? Por mais que esses dois tenham trocado de posição, o Chad é a tal da unanimidade. A beleza do Chad, ou seja, do homem ideal, do perfeitão, ela pode até, ela estava em 10 e ela pode descer para 8 ou para 7, e esse daqui pode subir, porque a menina tá novinha, porque ela gosta do pretty boy, mas o Chad jamais vai descer lá para baixo. É impossível, porque é a unanimidade da beleza. Entendeu? Podem haver preferências, tá, que façam com que a nota dele desça um pouco, mas ele não cai lá embaixo. Não tem como cair lá embaixo. Que é justamente o que eles falam, numa festa não tem como, seu olho vai passar nele, não tem como não passar nele. E aí ele fala, tem mulheres que gostam do cara com um padrão ainda mais masculino, né, que eu falei pra vocês que é uma mulher, sei lá, com 45 anos de idade, uma mulher de 38, 45, quanto mais masculino ele vai ficando, mais elas vão gostando. Então, assim, esse garoto daqui que tem a cara de menina, a mulher não vai pegar. Desculpa, mas Gisele Bündchen, Shakira não vai pegar esse garoto daí, tá certo? Se vocês pegarem o lutador de jiu-jitsu, que é pai desse terceiro filho da Gisele Bündchen, vocês vão ver que ele tá indo pra posição de uber masculine, enquanto que o marido dela anterior, o jogador de beisebol não, de futebol americano, né? Como é que era o nome dele mesmo? Até esqueci. Pra mim, ele é marido da Gisele Bündchen. O pai dos filhos dela, dos dois primeiros filhos dela. Ele é o Chad perfeito. Ele é esse daqui, ó. Mas aí passa o tempo e passa a idade dela que ela já começa a passar pro uber masculine. Eu entendo, Gisele Bündchen perfeitamente. Então, mas veja, mais uma vez eu devo dizer pra vocês que o Chad jamais vai lá pra baixo. O Chad não tem como descer e virar 5, 4. Ele não tem como. E até o ogro, que antes era uma coisa assim, que era uma impossibilidade, até o ogro sobe pra uma posição de assim, quem sabe até, né? Não sei. Pode até ser.
Então isso eu achei interessante, ele mostrar que as pontuações são ridículas, porque no fundo existem preferências de cada pessoa. Mas ele gosta de frisar aquilo que eu sempre friso, de que embora hajam preferências de maneira geral, na maioria, esse é o padrão que se observa, tá bom? Tá? De maneira geral. A gente pode dizer que, sei lá, 65% das mulheres se comportam dessa forma daqui. Aí vai ter 10% que é assim, 20% que é assado, tá? Mas de maneira geral é assim que se comporta. Aí você vai ficar aí gritando, eu sou a parte dos 10%, eu gosto mais, mas a gente já entendeu. Mas a gente tá dizendo que de maneira geral é assim, tá bom? E aí, gente, a outra coisa que ele é muito revoltado em relação a números, tá aqui. Ele gosta de dividir só em 3 categorias, ao invés de ficar dando notas, né? E aí ele fala dos sub-5, dos norms e do shed. Aí ele fala, é muito fácil de identificar quem é o shed. Os sheds são aqueles em que as mulheres quebram as barreiras e quebram as leis que elas próprias têm diante deles. Né? Então, assim, se elas nunca se aproximam, se elas esperam que os caras se aproximem delas, diante do shed isso muda. A mulher vai atrás do shed, muitas das vezes, para jogar um cabelo, para dizer alguma coisa, às vezes para dar até um elogio, para dizer, nossa, bonito assim, né? Eles são tocados, inclusive nos Estados Unidos as pessoas mal se tocam, né? Mas eles são tocados, as mulheres às vezes põem a mão neles, ou deixa que eles ponham a mão nelas, né? Eles têm intimacy on dial-up, tá? E aí ele fala também que, inclusive, características negativas que esses caras tenham, de personalidade, podem ser vistas como positivas. Ou então elas podem ser, pelo menos, minimizadas, tá? Então, se ele eu falei pra vocês, né? Se ele é muito tímido, isso vai ser percebido como fofo. Aí ele é tão fofo, ele é tímido. Vai um outro cara feioso ser tímido daquele jeito e não vai ser fofo. Ele vai, esse cara é estranho, olha, tá? Então, assim, a aparência a gente sabe que a aparência importa. And the awkwardness is funny or adorable. Ou seja, se você é um sujeito meio estranho, meio atrapalhado, tipo o próprio Super-Homem, mas em formato Clark Kent, né? Que derrubava tudo no escritório, lá no Planeta Diário onde ele trabalhava, batia nas coisas e tal. Tudo bem. Ele é um pouco avoado, né? Tudo ótimo. O Clark é ótimo, tá tudo bem. E bad jokes, assim, quando a pessoa tem piadas ruins, as mulheres riem a si mesmo, porque tá vendo que você tá rindo, tá tentando contar a piada. Não é isso que acontece com os outros caras, Laughed né? at by women because they once tried to impress him. Tá, aí é que vai começando aquela parte, assim, que eu não concordo com esse cara, né? Que os caras que são considerados normais, eles ganham soft rejections, ou seja, que seriam rejeições brandas, né? Que do tipo, elas não são grossas com esses caras. Elas só dão uma desviada e você não tem nada de errado com você. Eu tenho até uma amiga que te achar bem gatinho. Entendeu? Coisas desse tipo, pra mim você é 7, 8, quando na verdade ela tá achando que você é 5, 6, por aí. Eles têm uma raiva disso, eles ficam irritadíssimos, esses red pills ficam irritadíssimos com isso, como se todas as mulheres, o quê? Tivessem que gostar de todos os caras, é isso? Tivessem que dar pra todos os caras, é isso? Tivessem que namorar todos os caras, é isso? Não tô entendendo. Vocês ficam muito irritados com isso, né? Vocês querem que elas falem a verdade. Porra, me chama de feio. Diz que eu sou no máximo 6. Diz que eu sou 5. Diz que eu sou norme. Se a gente faz isso, vocês chamam a gente de vaca. Diz que a gente se acha, que a gente também nem é tão grande coisa. Bate na gente. Puxa nosso cabelo, sei lá, dá um beijo forçado. Então, assim, eu acho que o melhor talvez seja não perguntar, tá certo? Que nota você me dá e tal, não sei o quê. Que os homens ficam irritados com os negócios também, que eu vou te contar. E aí vem a outra coisa que eu também não gosto. Ele fala que se você é normie, você só precisa de 2 ou 3 outras características para ser muito bem sucedido entre as mulheres. Ou seja, se você tem um rosto normal, mas tem 2 ou 3 características do que estão aqui embaixo, você pode subir para um shed ou um quase shed.
Quais seriam essas características? O seu rosto é normal, mas você é alto. Você tem mais de 1,80 m, por exemplo. Tá? E isso é uma coisa que, de fato, eu não vou negar, isso de fato impacta muito as mulheres. É por isso que eu queria que vocês entendessem que mulher não está tão importando assim com, ai, o seu rosto é perfeito, não é tão perfeito. As mulheres, às vezes, se fixam numa coisa só, uma característica só que você tem, elas adoram e grudam ali. Acreditem. Eu estou dizendo para vocês, acreditem. Acreditem. Isso pode ser a voz que você tem, tá? Isso pode ser o jeito engraçado que você tem, as piadas que você conta. Isso pode ser a sua inteligência. Isso pode ser um trabalho comunitário que você tem. Ou se a mulher é muito religiosa, pode ser o trabalho que você faz dentro da igreja. O fato de que você é pastor. Ou que você vai ser pastor. Coisas desse tipo, tá bom? Então, assim, para com essa raiva de mulher. Vocês têm muita raiva de mulher. Aí vocês vão dizer, eu não tô com raiva de mulher, só tô explicando o mundo, só tô explicando o código da Matrix pros caras, para que eles entendam e tal. Não, eu sei que tem muita coisa que vocês estão falando aqui que de fato procede, que faz bastante sentido, mas quando vocês chegam no sub 5 aqui, vocês são muito desesperançosos. Vocês acabam transformando os sub 5 em incels. E a gente não quer que tenha incel no mundo. Tá certo? A gente só quer a felicidade de todo mundo, a gente quer ver todo mundo transando. E se organizar bem, todo mundo transa. Tá? Tá bom? Vamos continuar. Então, se você tem um rosto normal, mas você tem mais de 1,80 m, tu tá quase sendo um Chad. Se você tem um rosto normal, você tem um corpo de academia, tu tá quase sendo um Chad. E se você tem um rosto normal e você é alto e ainda tem o corpo de academia, amigo, você é Chad demais. 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 Porque, na verdade, como eu falei pra vocês, é muito difícil encontrar o verdadeiro rosto de Chad. Eu não falei pra vocês que a gente sai na rua e não encontra? Afinal de contas, vocês trabalham na Elite Models? Vocês são amigas da Gisele Bündchen? Trabalham junto com Gisele Bündchen? Não. Então, você de fato encontrar um rosto Chad na rua é dificílimo. A gente só vê em cinema, a gente só vê na televisão, a gente só vê nas mídias sociais, e mesmo assim as pessoas com filtro e com ácido hialurônico, né, que eu falei pra vocês, né? Então, assim, verdadeiramente encontrar um Chad na rua, um rosto Chad que eu tô falando, é dificílimo. Então, se o cara tem um rosto normal, que ele chama aí de normal, que é nota 5, 6 ou 7, e ele tá alto e tá com roupa e corpo de academia, menina, choveu mulher. Muito bem, se você tem status também, né? Eu que fiz vários vídeos aqui sobre a Ayrton Senna, né? Se você tem dinheiro, se você tem status, você também... isso aqui é notoriamente o caso do Ayrton Senna, né? A Ayrton Senna tinha um rosto normal, ele não era nem feio, nem muito bonito, ele tinha um rosto normal. E ele tinha... a gente não pode dizer que ele tinha um corpo de academia que existe hoje em dia, mas ele de muito magro, passou por um corpo legal, porque ele exercitava muito o corpo dele, puxava os ferros dele que ele tinha que puxar, fazia flexão, fazia barra, né? Então, assim, corria. Então, a gente pode dizer que ele estava com um corpo legal. E status, o que não faltava era status e dinheiro naquele homem. Então, é o que ele está dizendo. Se você for norme e tiver algumas dessas características, você sobe, né? O seu círculo social, né? Se você é muito influente, filho do senador, se você é um alto funcionário público, né? Se você é filho de um grande ator de cinema ou de teatro e tal, ou se você mesmo é um grande ator que está sendo cada vez mais reconhecido, essas coisas fazem você subir. E, graças a Deus que tem... Olha, gente, que bom que ele pensou nas mulheres como seres humanos e não como monstros maquiavélicos. Ele botou, se houver interesses comuns entre você e ela. Olha, as mulheres são seres humanos, olha aí, elas têm interesses que não é só a aparência do homem, que não é só o dinheiro do homem, que não é só a altura do homem. Que bonito que ele reconheceu isso, né, gente? Vocês se sentiram consideradas? Eu me senti considerada agora, né? De que ele disse que a gente pode ter interesses em comuns com um cara que tem um rosto normal, né?
Bom, mas isso aí só para ele dizer que ele tá muito revoltado com aquelas categorias de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque na verdade ele só pensa nessas três e às vezes tem características que você pode ter que te transforma até de uma categoria para uma outra categoria. E aqui, mais uma vez, ele também tá dando mais algumas outras características. Se você for o tipo dela, lembra que eu falei pra vocês que o pretty boy pode ser muito desejado por uma menina que tá com 18, 21 anos de idade, 22 anos de idade, por exemplo, né? Se você for o tipo dela, ou se ela gosta do tipo do cara peludo, ou se ela gosta do cara do tipo que é muito tatuado, ou se ela gosta do cara que é um tipo, que eu falei pra vocês que a altura é bom, né? Mas tudo que é demais também é ruim. Às vezes é aquele cara que tá com 2 metros de altura e a maior parte das mulheres... Ai, mas acabou ficando alto demais. Tem também, né? Não sei. Mas às vezes tem aquela menina que é o tipo dela. Não, mas eu gosto de gigante mesmo. Então, você também pode subir de categoria. Talento, se você é muito talentoso, se toca guitarra bem pra caramba, se canta bem pra caramba, se é muito inteligente, se é um Ayrton Senna que dirigia, que era o melhor piloto de Fórmula 1, por exemplo, tá? E é isso. Ele ainda botou sorte ali também, can get luck também, né? Moving on to sub 5. And this Mas aí o que ele gosta muito de frisar aqui é que, apesar disso, existem algumas regras por normes, né, para os caras que são normais. E as regras são cuidado com o que você fala com as mulheres, não seja indelicado com as mulheres, o que deveria ser um padrão para todo mundo. Não é verdade? Não devia ser um padrão para todo mundo? Não toque nas mulheres, não chegue encostando no quadril delas, não pegue elas pelo braço, não fale coisas sem graça, não chama de gostosa assim, da torta direito, né? Ou seja, existem regras para os caras normais. Enquanto que ele acha que para os chads, para os muito bonitos, as mulheres quebram as regras em relação a eles. E ele até traz uma tirinha, que é uma tirinha engraçada, que é o cara super bonito no trabalho que fala, hey, looking good, Susan. Ou seja, Susan, tá bonita, hein? Aí ela fala, ai, você acha que ele é um fofo, né? E aí aparece depois um outro funcionário que é muito feioso e que fala, tá bonita, Susan. Ela fala, meu Deus, ele é creepy, né? Do tipo, ai, meu Deus, eu vou chamar a polícia e tal. Então, assim, depende de quem fala as coisas, né? É outra coisa que os homens também têm muita raiva disso, de que depende de quem fala as coisas. A outra coisa que também é muito evidente, por exemplo, naquele livro idiota, naquele filme daquele livro idiota, que é o 50 Tons de Cinza, né? Aquilo dali era um cara que agredia aquela mulher, que achava que podia fazer qualquer coisa para aquela mulher, mas como ele era bonito e como ele tinha dinheiro, ele podia fazer qualquer coisa, né? Aí vira um romance. Não é isso? Agora, se fosse um pobre tentando fazer aquelas coisas todas, a polícia já estava na porta da casa dele, que ela já tinha ligado para 190, né? Se for, mas lá nos Estados Unidos seria 911. Então, assim... Agora, eu queria só dizer para vocês o seguinte, eu queria dizer para todos os chats, eu sei que vocês são pessoas raras de se encontrar, esses homens muito bonitos, mas não sejam babacas. Continuem sabendo que essas regras daqui, essas regras que existem, que ele botou que só existe aqui para baixo, tá? Pra galera do meio, na verdade existem para vocês também. A elegância, tá certo? E eu digo isso para as mulheres também, não quebrem as regras também, né? Vamos tratar todo mundo muito bem, com cortesia, com elegância e com distância, com a distância que devemos ter entre as pessoas, tá bom? Tá, e a maior raiva dele, a maior raiva que eles têm e eles falam assim, mas será que eu sou normie ou será que eu sou sub 5, né? Que eu sou menos 5. Aí ele fala, é muito fácil de você saber se você é normie ou se você é sub 5. Porque os normie, eles ganham rejeições suaves, lembra? Não tem nada de errado com você. Eu tenho até uma namorada, tenho até uma amiga que namoraria com você. São rejeições suaves, entendeu? Enquanto que o menos 5 ganharia rejeições duras e severas, do tipo, ai, sai fora! Entendeu? Rejeições mais, ai, não, não, com ele nunca, então, ai, com você nunca. Então, rejeições mais evidentes, né? Jogando na tua cara que tu é feio. E outra coisa que ele fala, características positivas suas são vistas como negativas. Mas aí também a mulher tem que ser muito escrota, cara. Por isso que eu tô falando, vocês estão saindo com as mulheres erradas. Estão saindo com as mulheres erradas. Vocês têm que procurar um nicho melhor, cara. Existem. Olha, eu tô aqui. Sou uma pessoa maneira, cara. Sou casada há mais de 20 anos, mas sou uma pessoa maneira e posso dizer pra vocês que pessoas iguais a mim existem por aí.
Então, confiança é visto como arrogância, né? Muita inteligência é visto como coisa de nerd e assim vai. Top 5. You'll be perceived as arrogance. Any kind of intelligence you have is geeky or nerdy. Having a gym body will be considered overcompensating. Ah, sim, isso aqui que eu achei péssimo. E se um cara que é -5, se ele tiver um corpo de academia, um corpo todo malhado, vai ser visto como overcompensating, ou seja, que você está querendo compensar um rosto horroroso que você tem, ou uma altura muito baixa que você tem. Tem algum problema nisso, amigo? De tentar compensar? Eu acho que a vida é isso, tá? Mas você, por isso que eu falo que essas categorias daí, elas fazem com que as pessoas que se acham sub-5, que elas não tentem melhorar nunca. Esses caras que se acham sub-5 e que você faz eles acreditarem que eles são sub-5, porque eu odeio ranqueamento e notas, que vocês fazem, vocês que são Red Pill fazem essas pessoas aí acreditarem que são sub-5, você faz com que esses garotos não tentem mais nada. Eu não vou na academia, não vou fazer, por que eu vou querer fazer um corpo de academia? Pô, vou gastar maior dinheiro com whey protein, vou ficar puxando um ferro danado, saindo de casa pra malhar igual um corno, pô, suando, sofrendo, quando na verdade as mulheres vão achar que eu tô overcompensating. Gente, quando na verdade ir pra academia é uma coisa que tu tinha que aconselhar pra todo mundo. Porque é uma coisa que vai pra saúde dele. Que é pra que ele tenha uma reserva de músculo. E pra que uma reserva de músculo? Justamente pra não ter diabetes do tipo 2. Justamente pra poder ter um metabolismo mais rápido. Pra não engordar facilmente. E ficar com as coronárias tudo entupida. Pra ficar com as veias tudo entupida. Tendo que botar um stent. Tendo que fazer cirurgia no coração. Então, assim, você tinha que estimular os homens a irem malhar. Todos. Os bonitos e os feios. Porque isso faz bem pra saúde deles. Ah, mas ele não vai pegar mulher. Quem foi que disse que ele não vai pegar mulher, amigo? Tem uns tribufuas com mulher, cara. Ai, mas pega mulher feia. Mas aí também não tá. Mas aí tu tá querendo a Gisele Bündchen. Mas as mesmas tribufuas mulher feia querem ficar com os normies ou com os shads. Elas nunca olham pra gente. Se você fosse interessante, elas olhavam também. Tem que ser interessante. Tem que ser... A felicidade, ela demanda ação. A felicidade, ela demanda que você faça coisas em prol da sua felicidade. Ela demanda trabalho. A felicidade demanda que você consiga levantar da cama. E que você saia de casa. E que você vá ver o sol. E que você faça exercício físico. E que você estude. E que você seja inteligente. E que você veja filmes engraçados e séries engraçadas. E séries dramáticas e filmes dramáticos. E que você tenha, portanto, que você tenha repertório. Repertório de histórias suas e de ficção, né? De ficção a gente fala de livro, a gente fala de filme, a gente fala de série. Vocês precisam ser interessantes. Vocês precisam ter o que falar e falar de um jeito bonito. Então, assim, não desencoraje a quem se acha -5 a não fazer nada disso, porque isso gera ódio. Isso gera pessoas red pill, ou pior, né? Porque o red pill ele ainda acha, tipo o Calvo da Campari, ele ainda acha que se ele mudar algumas coisas nele, ou seja, os red pills são os normies que querem mudar, né? Que querem subir para a categoria de shed. Então, os red pills, eles ficam mega preconceituosos em relação às mulheres, mas eles ainda querem melhorar para conseguir as mulheres. Agora, os black pills são aqueles que já viram que não vão conseguir mulher nenhuma e eles podem acabar se tornando incels. Incel é a pior coisa que tem. E é perigoso para ele, perigoso para a família dele e perigoso para as outras pessoas que estão próximas dele. É esse povo que entra em escola e sai atirando nas outras crianças. É esse povo que vai no trabalho e mata o cara que é bonito do trabalho, porque tem a mulher que ele não tem. Ou então é aquele cara que só pegou uma mulher na vida, no máximo 2, e aí a mulher terminou com ele, e aí ele vai lá e quer matá-la também. Então, assim, não desencorajem aqueles que se acham que são -5 ou que vocês fizeram eles acreditarem que são -5.
Ah, mas eu sou um homem de 1,67 m, tenho a cara feia, e não sei o que. Amigo, conheço mulher gata que pode ficar com você. Ah, mas é porque eu tenho que ter essas outras características que estão lá em cima. Olha como é que o mundo é cruel, como as mulheres são ridículas e escrotas. Eu, sendo do jeito que eu sou, eu tenho que ter essas outras características lá de cima, senão não me pegam. E do tipo, eu não tenho altura, já falei que não tenho altura. Então você vai ter que ter um corpo de academia, não só para ela, mas para tua saúde, que eu já falei. Então você vai ter que conseguir status de alguma forma. Como? Trabalhando, estudando. Então você vai ter que ter talento em alguma coisa. Então você vai ter que ter interesses em comuns com essa mulher. E aí, para você ter interesses em comuns, você precisa se dedicar e gostar de alguma coisa. Você gosta de alguma coisa? Do que você gosta? Você gosta de jardinagem? Você gosta de alvenaria? Você gosta de game de computador? Você gosta de literatura? Do que você gosta? Que aí você mergulha nessa coisa que tu gosta e vai acabar com alguma mulher, vai acabar se aproximando por causa disso. A sua vida tem que andar, a sua vida tem que se mexer, você tem que sair, você tem que ver gente, você tem que malhar, você tem que correr, você tem que fazer dieta para sua saúde. Tem que fazer acontecer, a felicidade demanda ação. E eu falo tudo isso porque sou mãe de 2 meninos. São 2 garotos ainda muito pequenos. Mas me preocupo com eles. Eu me preocupo com como eles vão ver as mulheres no futuro deles. E como eles vão ver a si próprios e essa relação entre ele e as mulheres. Eu quero que meus filhos sejam interessantes, para que outras mulheres achem eles interessantes também, e para que eles mesmos se achem interessantes. Só tem uma única coisa que eu vi nesses comentários de Red Pill na internet, porque eles são assim assustadores, né? Eles odeiam as mulheres, eles têm raiva das mulheres. Mas só tem assim um comentário assim que eu vi na internet, que é Red Pill, que eu achei assim. É que assim, ele tava tão desencorajado, desencantado em relação às mulheres, que ele falou: eu vou parar de tentar. Eu não quero mais tentar e vou começar simplesmente a focar em mim. Focar na minha felicidade, focar no meu crescimento. Eu disse: olha, isso é bom. Isso é bom. E quando ele menos esperar, justamente porque ele está focando nisso, vai aparecer mulher. E ele vai deixar de ser Black Pill, eu tenho certeza. Que aí ele falou: não, comecei a fazer faculdade, não quero nem mais olhar pra aquela menina da faculdade, vira até a cara e não sei o que, não vou mais nas chopadas e não sei o que lá, fico só estudando, me preocupo só com as provas. Ótimo, cara. Eu achava que no fundo, bom é o balanceamento. Mas se esse balanceamento aí de você tentar interagir com outras pessoas e não tá dando tão certo assim porque você tá encontrando muita gente ruim, que tá te depreciando, que tá dizendo que você é fake, que você não presta, não sei o quê, então vamos focar nos estudos mesmo? Vai focando nos estudos mesmo. Que aí eu quero conseguir um trabalho bom, vou conseguir dinheiro, vai morar numa casa melhor. E esses caras gostam muito de mercado financeiro, né? Vou investir em criptomoeda. Agora eles só pensam nisso, em bolsa, em criptomoedas, né? Já repararam nesse mundo masculino como é que anda? Esse mundo aí de Red Pill e de Black Pill, como é que tá? Tá muito preocupado com isso de mercado financeiro. Eu vou fazer minha vida, vou fazer meu dinheiro, não quero mais ficar pensando em mulher, perdendo meu tempo com isso, não. Mas eu tô achando que isso daí, nesse caso, desse comentário que eu vi, eu achei tão positivo em relação à vida dele, mas tão positivo. Tá começando a movimentar tanto a vida dele. Por que tá pesquisando sobre mercado financeiro? Tá começando a entender disso, a como guardar dinheiro e como fazer o dinheiro multiplicar. Isso aí é um interesse, isso daí é uma pesquisa, isso daí é um conhecimento, isso é uma coisa boa. Além disso, tá tão interessado em continuar estudando na faculdade dele, melhorar de emprego, subir no emprego, não sei o que lá, e morar num lugar melhor, e não sei o que. Só não ouvir ele falando o que quer malhar, porque aí já achei ruim. Tem que malhar, amigo, até pra sua saúde, tá? Malha. Faz malha também. E não pensa assim, não vou. Pode até dizer, não vou malhar por causa de mulher, não, porque mulher não presta. Quer falar isso? Vai, fala, mas malha. Malha que vai fazer bem pra você. Sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? Quando você tiver terminado sua faculdade, só com nota boa, estiver investindo dinheiro, estiver estudando suas coisas aí, lendo seus livros que tu gosta, vendo suas séries que tu gosta, você vai ter tanto repertório. Você vai estar tão mais interessante do que você é hoje em dia. Que se por acaso você deixar o seu muro cair um pouquinho, você abaixar a sua guarda só um pouquinho, se você deixar o seu amargor só um pouquinho,
Daqui a alguns anos, quando você tiver acumulado tudo isso, todas essas experiências, eu não tô falando, como mulher é interesseira, acumulado dinheiro, não é acumulado dinheiro só não, acumulado experiências, acumulado inteligência, acumulado conhecimento, acumulado repertório. Quando você tiver acumulado tudo isso, eu tenho certeza que, mas você tem que abaixar a guarda. Já falei num vídeo aqui meu, no vídeo passado, né, que eu fazia análise do Mr. Darcy de razão e sensibilidade não, de orgulho e preconceito, que o homem ideal é aquela combinação entre força e vulnerabilidade. Ou seja, baixar a guarda um pouquinho, deixar esse amargor de lado, porque tu tá amargado, né? Tá muito amargado. Deixar esse amargor de lado um pouquinho é um pouco da vulnerabilidade, né? É você essa mistura, esse balanceamento entre força, entre o hunter eye, né? Essa força masculina e a vulnerabilidade. Esse balanço é divino. Daqui a alguns anos, quando você deixar um pouco a sua vulnerabilidade, né? Quando aparecer, quando você abaixar um pouco a guarda, vai ter tanta mulher aparecendo. E você vai ver que você não é sub 5. Você só estava, primeiro, interagindo com mulher que não presta, com mulher errada. E segundo, que você estava talvez sendo ainda um pouco desinteressante. E aí, com raiva do mundo, você vai dizer, mas o meu coleguinha do lado também era tão desinteressante que nem eu em relação a repertório, a trajetória de vida, a tudo mais, lá, mas as mulheres davam em cima dele desde que ele tinha 16 anos de idade, porque ele tinha essa cara de príncipe encantado. Eu sei, amor. Eu sei. O mundo não é... O mundo não é sempre justo, não. O mundo até é muito injusto. Eu entendo que desde os 15 anos de idade tem mulher pendurada no ombro desse teu amigo da escola, que é tão desinteressante quanto você, possivelmente, ou até bem mais até. Talvez você seja até muito interessante e as meninas não estão vendo, porque a sua cara tá cheia de espinha. Rocutan, amigo, Rocutan, tá? Ou então alguns outros ácidos que você pode usar que também pode te ajudar. O que eu quero dizer é que com a idade as coisas sempre melhoram. Acredita em mim. Com as idades tudo sempre melhora. Sempre melhora. Então, siga o seu caminho, continue nesse caminho do self-improvement, do auto-melhoramento, tá? Mas tem que ser o caminho do auto-melhoramento, tem que ser o caminho da ação. Estou fazendo coisas em prol de mim mesmo. Que você vai ver que as mulheres vão aparecer, tá bom? E se o teu negócio for homem, você vai ver que os homens vão aparecer também, porque aparece sempre. Quando a gente tá interessante, aparece homem, aparece mulher, aparece tudo. Aí depende de você quem que você vai escolher. Então eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu fiquei muito preocupada com essas coisas todas que eu andei vendo. E até porque eu sou mãe de 2 meninos, quero o melhor para eles sempre. E quero o melhor para as mulheres que vão um dia se relacionar com eles também. Tenho horror a incel. Eu acho que ninguém merece ser incel. Eu acho que vocês só estão desacreditados, estão no buraco e vocês não merecem ficar no buraco. Vocês merecem o melhor, todo mundo merece o melhor, cara. E o mundo é o mundo da ação. Haja. Coloque-se em movimento. Dê o primeiro passo. Um passo à frente, já não estamos mais onde estávamos antes, não é isso? E vamos ver aí se as coisas não melhoram. Tá certo? Normies e shads. Não existem sub 5 aqui. Aqui só tem normies e shads nesse lugar. Lembrando que os normies podem ser shads com várias outras características que eles podem adquirir. Então um beijo para todos os homens gatos desse mundo. E voltem sempre nesse canal, comentários, tá? Muitos comentários, like nesse vídeo, divulguem muito. Ficou longuíssimo, né? Acho que eu vou dividir em 2 ou 3, né? Quantos que eu já dividi aqui? Que eu fui gravando. Depois, quando eu for editar, é que eu vou dividir e vou ver. Então, beijos, voltem sempre. Até logo.